A história do cangaceiro Sabino das Abóboras. Sabino Gomes de Melo, mais conhecido como Cangaceiro, Sabino das Abóboras, ou Sabino Goré. Sabino Goré nasceu no município de Princesa Isabel. Na sua cidade natal, Sabino morava com o pai e a mãe e os irmãos. Ele tinha 2 tios que trabalhavam como vaqueiros do Coronel Marçal Florentino Diniz, na fazenda Abóbora, sendo que um deles era muito conhecido por causa da surdez. Com aproximadamente 11 anos de idade, Sabino foi acolhido por esse tio, na citada propriedade, e em especial pelo Coronel Marçal Florentino Diniz, e sua mulher e filhos. Chegando lá, a esposa do Coronel Marçal observou que ele era bastante inteligente, e resolveu colocá-lo na escola. O Coronel Marçal e sua esposa decidiram ser os seus padrinhos. Na realidade, eles criaram e foram padrinhos de Sabino. Sabino, já rapaz, se tornou-se uma espécie de homem de confiança, gerente e contador do Coronel Marçal, mas nunca foi seu vaqueiro. Sabino Goré era o responsável pelas contas, pagamento do gado e negócios. Depois de um tempo foi trabalhar com Marcolino, filho do Coronel Marçal, e sobrinho de José Pereira, em Cajazeiras. Sabino, na condição de relacionamento na sociedade, chegou a jogar baralho com pessoas importantes da cidade. No entanto, impressionado com as histórias de Lampião, que lhe eram contadas por Marcolino, resolveu engajar-se a esse bando de cangaceiros, tornando-se um dos mais esclarecidos do grupo. No entanto, sem sombra de dúvidas, essa versão autêntica não vai alterar a trajetória de Sabino das Abóboras no cangaço. 2 registros apontam que havia uma certa ligação do Major Floro Diniz, sogro de Marcolino, e pai de Xanduzinha da Música, com o Senhor Pereira. O Coronel Marçal também se relacionava com esse antigo cangaceiro. Certamente daí surgiu o elo de Lampião com o Coronel Marcolino Diniz, filho de Marçal. Certo dia o Coronel Marçal teve uma refrega com Marcolino, pelo fato do seu filho ter destratado José Pereira, quando este o criticou pela estreita ligação com o cangaceiro. Alguns historiadores se referem à fazenda Abóboras como se fosse um covil, ou coiteiros de cangaceiros, mas na realidade, não há como contar a história do cangaço, sem falar na formidável fazenda Abóboras, do Coronel Marçal Floriano Diniz, um dos maiores latifúndios do sertão pernambucano daquela época. A fazenda Abóboras fica em Pernambuco, a poucos quilômetros da divisa com a Paraíba. Ela fica situada no município de Serra Talhada, antiga Vila Bela, à esquerda da estrada que vai para Triunfo, antes de Jatiuca. O genro do Coronel Marçal, José Pereira Lima, inventou aquela maluquice sem fim, em dizer que Sabino seria seu filho com uma de suas empregadas negras, mas isso não era verdade. O fato que Sabino teria sido criado, gerou um elo com o Coronel Marçal, o mesmo adotou como sendo padrinho de Sabino. Foi justamente ali que Sabino viveu sua infância. O terrível Sabino Gomes de Melo, um dos mais destacados nomes da história cangaceira, mais audacioso do que o próprio Lampião. Por ser da família dos Gregório, palavra difícil de pronunciar, quando menino era chamado de Sabino Gor, o que levou alguns autores a supor que ele se chamava Sabino Góis. Tendo trabalhado algum tempo como ajudante de vaqueiro na fazenda Goa, na Paraíba, era por isto também que ele ficou conhecido como Sabino Goa, a mesma razão pela qual era igualmente chamado de Sabino das Abóboras. Para alguns estudiosos do cangaço, teria sido Sabino que coordenou a vinda do capitão Lampião para ser tratado pelos médicos, José Lúcio Cordeiro de Lima, e Severino Diniz, de um ferimento no pé, ocasionado pelo confronto do chefe do cangaço com a polícia na localidade de Serra do Catolé, pertencente ao antigo município de Vila Bela, hoje Serra Talhada em Pernambuco. É que a amizade entre Lampião e Sabino teria nascido na fazenda Abóboras e se consolidado a ponto de Sabino se juntar ao rei do cangaço por volta de 1923, e seu bando em uma posição de destaque, no famoso ataque de 5 dias ao Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró, ocorrido em junho de 1927. Existe também outro relato que os historiadores asseguram que a inserção de Sabino no cangaço se deu em razão do assassinato de um primo legítimo de nome, Josino Paulo, sendo surdo e mudo. Foi morto por Clementino Quelé, conhecido por Tamanduá Vermelho, nas pilharias do cangaço.
Por outro lado, a corrente que defende o ataque à cidade de Souza, como porta de entrada de Sabino no bando de Lampião. Fato esse que veio a antecipar o afastamento do líder cangaceiro ao poderoso coronel Zé Pereira, de Princesa, cunhado de Marcolino Diniz, entre 1921 e 1922, acompanhou Marcolino para Cajazeiras. Marcolino Pereira Diniz desfrutava de muito prestígio político, era presidente de clube social, dono de uma casa comercial e do jornal O Rebate, tinha franca convivência com a elite cajazeirense. Sabino por sua vez era guarda-costas de Marcolino, e andava ostensivamente armado. Nesta época Sabino passou a realizar nas horas vagas, com um pequeno grupo de homens, pilhagens nas propriedades da região. Foi através do coronel Marcolino, que Sabino trouxe para residir na cidade, sua mãe Maria Paula, carinhosamente chamada pelas pessoas de vó, e suas 4 filhas, Maria, Geni, Alaide Nazinha, e Maria de Lourdes de Lousa. Ao passar do tempo, Sabino já passava a ser um cangaceiro respeitado pelo sertão nordestino, era um homem temível, valente, e cabra macho, dos únicos homens do bando de Lampião que fizeram parte. Poucos sabiam ler e escrever. Sabino era muito inteligente, ele conhecia geograficamente o Nordeste, ele conhecia as estradas e entradas de cada cidade, povoado, município, lugarejo, com a palma de sua mão. Sabino ele conduzia o seu próprio bando de cangaceiros, ele passou a ser um líder do seu grupo, mas a sua amizade com o capitão Virgulino Ferreira vulgo Lampião, foi uma coisa que marcou a sua história. Ele era um exímio atirador, matador, era homem dos serviços de frente, não corria de uma batalha contra os macacos, volantes. O capitão Virgulino Ferreira tinha muita confiança em Sabino. Em 13 de março de 1928, já completando um ano da ousada investida à cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte, Sabino se dirigiu com Lampião e seu bando, para a região do Cariri cearense, entrando nas terras alencarinas, pelos lados de Macapá, atual Jati, indo em direção à Fazenda Batoque, Fazenda Pissarra, de propriedade do coiteiro Antônio Teixeira Leite, seu Antônio da Pirraça, como era conhecido. Arranchados nas terras da fazenda, o bando de Lampião foi alcançado por uma volante comandado pelos tenentes Arlindo, Eurico Rocha e o sargento Manoel Neto. Em uma noite de chuva forte e muito relâmpagos no céu, Sabino e mais outros comparsas se deslocaram até a sede da fazenda para buscar munições e armas, e ao atravessar por um passadiço de uma cerca, foi iluminado por um relâmpago, sendo visto e alvejado rapidamente pelos policiais da volante de Arlindo Rocha. Uai, seu app de vídeos curtos.